fundo azul, porque hoje o destaque é do Ethereum, no momento em que o Bitcoin não fez nada de novo, a gente continua encontrando uma zona de resistência que a gente visitou na nossa última reação, que adentrou ali a faixa dos 93 mil dólares, ponto esse em que a gente tinha suporte anteriormente e agora a gente encontra resistência prévia, inclusive, à possível continuação desse pullback, dessa positiva ação de preço que todos estão esperando. Mas hoje, como eu disse, a gente vai dar destaque para o Ethereum, mas antes eu chamo o Brunão, que também vai trazer ali uma notícia em relação a apetite institucional. Bruno, será que também tem nova fase para as instituições? Com certeza, a gente vem acompanhando, né, um posicionamento desse institucional bem diferente aí do que a gente acompanhou, por exemplo, durante o mês de novembro. Mas antes de eu falar do institucional, já aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal caso ainda não seja um inscrito, e aquele comentário é sempre muito bem-vindo. O que você quer que a gente traga aqui? De repente falar num vídeo desses um pouco sobre uma altcoin específica, ou mais sobre até mesmo o Ethereum, ou do modelo que tá legal. Todo comentário, todo tipo de sugestão é muito bem-vinda. Mas voltando aqui com vocês, eu vou iniciar, antes da gente falar dessa questão do institucional, pelo macro, brevemente, apenas para a gente atualizar o que aconteceu ontem, na quarta-feira. A gente viu o ADP, que eu comentava com vocês no vídeo da terça, que tinha uma certa importância, né? Um dado de emprego, vagas de empregos privados, é verdade, um dado que o Fed vem acompanhando e que acompanhou durante principalmente esse período de shutdown, já que como são empregos privados, esses dados continuaram sendo divulgados em meio a essa paralisação do governo, e dessa vez foi divulgado bem abaixo, indicando para a gente mais um arrefecimento do mercado de trabalho. A projeção já era bem baixa e veio aqui bem negativa, ou seja, isso aumenta ainda mais as probabilidades de corte de juros, reforçando para a gente o cenário mais provável que deva acontecer no próximo dia 10 de dezembro, aí na semana que vem, onde a gente até o momento, deve ver com maior probabilidade um corte de juros ocorrendo na próxima semana. Falando em relação ao macro, a gente tem somente aqui pedidos iniciais por seguro-desemprego, que também vieram um pouquinho abaixo, que contradiz um pouquinho esse dado aqui do ADP, mas entrando com vocês nessa área do institucional, que foi o que eu separei para comentar, principalmente para esse vídeo, é o seguinte: a gente viu o maior novembro vermelho aí dos últimos anos. É verdade que em momentos de novembro vermelho, dezembro também tende a seguir, né, esse mesmo patamar, né, essa mesma tendência, como a gente viu em outros anos acontecendo. A gente falou sobre isso recentemente em outros vídeos, e o que a gente está acompanhando, principalmente nesse início de dezembro, é uma entrada forte do institucional, ou pelo menos uma tendência de entrada forte. Então o mês mal começou e a gente viu nessa última terça-feira a Vanguard, a segunda maior gestora de ativos do mundo, que era muito contra o Bitcoin, né, e oferecer o ativo, permitindo agora que os seus clientes comprem, né, o ETF de Bitcoin, e deixando, de certa forma, tomando esse tipo de atitude, a porta aberta para trazer eventualmente um ETF próprio do Bitcoin. Então não só eles, mas como também Bank of America começa a oferecer o ETF de Bitcoin e Ethereum também para os seus clientes. Então a gente começa a semana com uma pegada muito forte institucional. E o que acontece pouco tempo depois, durante as últimas 24 horas? Charles Schwab, que é uma plataforma também gigantesca, com mais de 12 trilhões de dólares que são negociados por lá, onde eles também têm uma boa quantia de dólares sob sua gestão, falando que eles planejam oferecer aos seus usuários que negociam diversos tipos de ativos em sua plataforma, Bitcoin e Ethereum, a partir da primeira metade de 2026, o que deixa entender para a gente que é mais uma demanda que vai entrar para o ano que vem, que é mais uma liquidez que vai entrar para o nosso mercado. Então é mais um grande player institucional que mostra uma certa apetite, que mostra que está com fome do mercado cripto, assim como o Mário conversou no início do vídeo. Além disso, a gente viu nas últimas 24 horas algumas falas importantes dele, Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. Então ele não só pediu desculpas pelos argumentos que ele trouxe a respeito do Bitcoin lá atrás, quando ele falava mal a respeito do ativo, como também falou e reforçou por outras vezes, mas como também dessa vez, que o Bitcoin é o futuro. E ele revelou aqui uma informação muito importante, que existe uma boa quantidade de sovereign funds que estão comprando Bitcoin via o seu ETF. Para você que não sabe o que são sovereign funds, eu separei
parei aqui para explicar. São fundos soberanos, fundos de investimentos controlados por um governo, criados para administrar grandes quantias de capital nacional. Ou seja, com essa fala do do CEO, da maior gestora de ativos do mundo, a gente deixa entender aqui que grandes governos estão comprando ETFs de Bitcoin, o que obviamente é mais uma pressão aí, é mais uma demanda do institucional, do governamental para o nosso ativo, que obviamente me leva a crer que 2026 ainda poderemos ver uma nova pernada. Então, por mais que o mês de novembro tenha sido muito negativo, a gente começa o mês de dezembro de maneira completamente diferente, principalmente com o institucional apresentando tal apetite que eu acabei de comentar com vocês. Então, eu vou passar agora brevemente a palavra para o meu querido Mário, mas eu ainda vou comentar nesse vídeo um dado bem importante que compara a Nasdaq com o patamar atual do Bitcoin e fica até o final, tem uma promoção bem legal da Bybit para novos usuários. Mário, contigo. Perfeito, família. Então, a gente já vai falar dessa novidade do Ethereum. Antes, eu só queria mostrar para você que nas últimas 2 semanas, fora essa novidade, né, até porque ela aconteceu ontem, o Ethereum, se a gente der um zoom in aqui no gráfico semanal, ele vem ganhando valor sobre o seu mais importante par. Eu nem diria que é o dólar, e sim o Bitcoin, o rei desse mercado de ativos digitais. Um ponto de atenção que a gente tem que ter aqui é que, de fato, as pessoas falam do fim do QT. E quando a gente teve o fim do QT, em relação ao Bitcoin, a gente mostrou isso no vídeo passado, o Bitcoin ele não faz um rally imediatamente. A gente tem topos descendentes e correções ali, uma certa consolidação com correção. O Ethereum ele acaba seguindo, pouco tempo à frente, o caminho do líder do mercado. Mas, inicialmente, logo com o fim do QT, a gente chega a ter uma valorização do Ethereum, que pode explicar também essa valorização do curto prazo, do Ethereum ganhando valor sobre o Bitcoin. Agora, indo para a novidade não é esse novo vestuário aí do Vitalik, ele aparece de roupão japonês, né, óculos escuros, cara que chama atenção quando costuma aparecer em público, mas o que chama de fato atenção aqui é o Fusaka Upgrade, ou Fusaka Upgrade, que é um fork, tá? É um hard fork, só que não causa ali transtorno na rede, porque é um hard fork feito por consenso geral da rede, então simplesmente é um upgrade, né? Se a gente for trazer assim para um linguajar mais simples. E o que acontece nesse upgrade do Ethereum? A gente tem não só escalabilidade massiva, mais escalabilidade para as L2, né? Ou seja, as Layer 2 do Ethereum. A L1 ela não é esquecida, tá? Ela também é escalável. A gente tem um ajuste do tamanho dos blocos para que mais transações possam ser colocadas em cada bloco. Além disso, um outro ponto que eu acho muito legal, tá? Independente do que pode ser discutido em relação à segurança da sua carteira, tá? Mas muita gente não quer saber ali de seed phrase, de guardar esse seed phrase, mas a gente tem ali um suporte nativo para passkeys e account abstraction, tá? Com a IP 7702. O que é isso? Diretamente na L1, na rede primária do Ethereum. A entrada ela é ultra simplificada com a biometria, ou seja, usando o próprio celular, a impressão digital do celular para carteiras não digitais. Usuários novos podem ter, de fato, ali a sua entrada no mercado de maneira muito menos complicada, uma maneira muito mais descomplicada. E, como eles dizem aqui, não sacrifica a descentralização nem a segurança e fecha o capítulo de escalabilidade via L2 e abre o próximo. Que próximo capítulo é esse? É uma preparação que eles estão fazendo, né? A L1 ela fica mais rápida agora, mas eles preparam o campo, né? Preparam ali a rede para uma melhoria ainda maior para a própria L1. Esse foco ele tem um curto prazo na L1, mas ao mesmo tempo ele também amplia as possibilidades e a própria escalabilidade da rede primária do Ethereum daqui para frente. Então, como o próprio resumo diz ali, é bastante bullish. A gente também observa, nessas últimas horas, um inflow para a rede do Ethereum de quase $1 bilhão digitais. Chama atenção, né? Isso pode trazer, de fato, ali, movimentações não só para o Ethereum, né, mas para o mercado cripto como um todo, mas aqui eu estou dando ênfase para o Ethereum. E por conta dessa ênfase, eu também trago um evento que acontece, talvez, na sua principal L2 hoje, a Base. Então, dia 18/12, você pode marcar no seu calendário. A Base traz um grande anúncio, eles não revelaram qual é, eles fazem muito bem esse buzz de marketing, mas muita gente especula que seja o lançamento do seu token próprio, o que tende a movimentar também a própria rede do Ethereum. E aí, família, já que a gente falou
né, dessa possibilidade de valorização do Ethereum, de bom momento, pelo menos ali, nessa curta janela de tempo, né, enquanto o Bitcoin ele ainda vem se recuperando, mas com dificuldades. Então, trazendo um paralelo do principal motor do mercado, dólares digitais, e o próprio Ethereum, a gente percebe que o gráfico de velas aqui, as velas elas indicam a dominância dos dólares digitais no mercado e a linha azulada ela é a ação de preço do Ethereum. Então, reparem que nos fundos de dominância, tá, de dólares digitais, a gente tem o quê? Os topos de ação de preço, não só do Ethereum, né, mas né, de criptomoedas, ou seja, quando a gente tem a diminuição da dominância das stablecoins, as moedas, as criptomoedas tendem a valorizar, elas têm combustível para isso, né? E o contrário também acontece, essa relação inversa. Quando a gente tem fundos do Ethereum, a gente tem também topos, tá, de dominância de dólares digitais. Então, onde a gente se encontra no presente momento? Família, quando a gente olha nessa vela atual aqui que a gente tem semanal, ou melhor, mensal, a gente percebe que nesse instante a gente está bem em cima de uma zona de resistência. Talvez para usá-la como um ponto de suporte, caso né, a dominância de dólares digitais feche acima desse ponto, e aí seria ruim para a ação de preço do Ethereum, porque a gente estaria dando continuidade né, a um movimento de alta de dominância das stablecoins, o que enxuga os dólares dentro dos mercados dos criptoativos. E, por um outro lado, se a gente de fato observar esse ponto como um ponto de resistência, como ele já foi outras vezes, e a dominância dos dólares digitais for rejeitada, mesmo que seja para fazer um fundo ascendente, numa espécie de linha de tendência de alta. Então, se a gente tiver essa rejeição no curto prazo e ver a dominância dos dólares digitais baixar, a gente pode ter a entrada desse combustível para dentro do mercado dos criptoativos. E aí, trazendo um paralelo, com a ação de preço do Ethereum, a gente vê também uma linha de tendência de baixa oferecendo resistência para todas as reações aqui que a gente vê no gráfico do Ethereum. E, mais uma vez, se a gente vê aquele rompimento para baixo, né, dominância encontrando resistência e indo abaixo, mesmo que seja para um fundo ascendente, a gente pode observar o Ethereum ganhando força para chegar no 0,382 da retração de Fibonacci, né, do topo aqui de $4.700 até o fundo em 2.600. Se essa reação for mais forte do que o esperado, tá, eu vislumbraria o 0,61, que está ali nos $4.000, não vejo o Ethereum passando dessa zona com facilidade, os 3.500 já é um desafio do curto prazo, porque, veja bem, a gente está encontrando resistência nesse exato momento dessa LTB, e trazendo agora o revés, né, o cenário negativo, ou seja, a dominância dos dólares digitais continua seu caminho para cima, a gente pode ser rejeitado desses 3.200 e retestar, tá, os $2.600, que foi o último fundo que o Ethereum deixou. Para um último ponto dessa análise, família, eu trago só um paralelo com o que o Bruno falou, tá? As reservas, ou melhor, os ETFs, que a gente vê uma pressão ou um interesse de exposição a Bitcoin, e se isso também permear o token do Ethereum, né, esse interesse institucional, a gente vê o retorno de uma das principais forças, né, de valorização do Ethereum nesse ciclo. E também foi assim no caso do Bitcoin. Força essa que desde meados ali de outubro, tá, do meio de outubro, a gente vê esse interesse institucional e o interesse pela compra de ETFs de Ethereum basicamente lateralizar, tá, família? Então, isso também é um ponto de atenção. O não retorno, né, ainda mais com esses pontos negativos que eu trouxe, né, a dominância crescendo dos dólares digitais, pode ser negativo, mas, ao mesmo tempo, se isso retornar nesse momento do mercado, com todos esses outros pontos positivos que eu trouxe aqui nessa análise do Ethereum, a gente pode ver, sim, o Ethereum aliviando essa pressão vendedora no prazo, indo a $3.500 na minha visão e, na melhor das hipóteses, retestando a zona dos $4.000. É claro que, muito provavelmente, nesse cenário, a gente também possa ver o Bitcoin ultrapassando a zona dos $95.000. Eu confesso que eu ficaria também muito feliz, né, com esse desfecho. Volto para você, Brunão, para trazer não só a promoção da Bybit, mas também as suas informações adicionais. Beleza. Bom, uma das informações adicionais, né, mais essa questão aqui de comparativo entre a Nasdaq e o Bitcoin, na questão da ação de preço. No início desse ano, na primeira metade, a gente viu uma grande correção na Nasdaq, com 16% de queda, seguido de quase 60%
de pump, ou seja, a gente cruza ali a média de 50 depois desse grande dump e depois cruza novamente com um grande pump aí de 60%. Algo similar acontece com o Bitcoin nas últimas semanas, né, onde a gente tem esse dump de 16%, cruzando essa média de 50, e agora pode, quem sabe, ir para esse pump que a gente visualizou na Nasdaq no início do ano de 58%. A gente pode visualizar algo que já aconteceu esse ano em outro mercado, acontecendo também no nosso. Bom, para finalizar o nosso vídeo de hoje com chave de ouro, tem apenas aqui a promoção da Bybit. Temos duas em vigor, tá? A primeira delas, promoção de 7 anos da Bybit, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado, para você ver. É uma promoção assim bem intuitiva, você vai cumprindo alguns requisitos e vai basicamente recebendo algumas recompensas. E tem essa aqui que é um pouco mais complicadinha, então por isso eu vou explicar para vocês. Você deposita R$ 600 por Pix ou criptomoedas, criando uma conta nova, tá? Não vale para usuários antigos, ou seja, somente para usuários novos. Pede o seu cartão da Bybit e aí você, no momento que você deposita esses R$ 600, você ganha R$ 100 de bônus aí dentro da corretora. Se você utilizar esse cartão deles aqui, você gastando esses mesmos R$ 600, ou seja, algo em torno de $100 no cartão, você recebe mais R$ 50 de bônus. Então, um total aqui de R$ 150 de bônus que você pode receber. R$ 100 pelo seu depósito e pedindo o cartão e mais R$ 50 gastando aí esse valor que você depositou dentro da Bybit no cartão. Vale lembrar que esse cartão é aceito em qualquer lugar. Você pode usar para o iFood, no shopping, na rua, para uma compra online, no Mercado Livre, enfim. Então, é um cartão que você usaria o seu cartão, você pode utilizar esse aqui e receber aí R$ 150 desse cashback bem interessante aí, sem contar que você ganha também o cashback por utilizar o cartão ali dentro da corretora, beleza? Então, é isso da minha parte. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse vídeo e, claro, com o meu querido Mário também, e passo para ele para encerrar o nosso vídeo. É isso, família. A gente vai ficando por aqui. A ideia é que esse vídeo não fique muito longo. A promoção do cartão tá aparecendo um QR Code aí na sua tela. Basta você escanear para participar, tá? Para simplificar ainda mais. E eu faço um convite também para o vídeo que eu vou fazer para o Clube de Membros, tá? Exclusivo nesse final de semana, onde eu vou trazer uma leitura, né? Um estudo em relação a ciclos estendidos, onde talvez algumas pessoas se enganem que pelo fato do ciclo ser estendido, automaticamente a gente tem alta e mais alta e mais alta. E não é sobre isso. É bem legal a relação, né, desse estudo do ciclo estendido com o ciclo comercial, né, o business cycle, entre outros pontos de análise que eu vou trazer nesse vídeo exclusivo para membros. Então, se não for membro, cogite. A gente tem conteúdos diários, análise on-chain, inclusive um grupo exclusivo só para os nossos membros, onde a gente troca ideia lá no Telegram. Se você quiser também, tem o Telegram Free, onde a gente traz ali como um canal de avisos. Está mais que convidado, o link também fica aqui na descrição. Então, família, grande beijo, grande abraço. Deixa o seu like, esse é o último momento para você mostrar o seu apoio à Liga Cripto. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e fui! Valeu!